Voltando, voltando. Vamos lá, Elisa apareceu. Eu acho que agora vai, pessoal. O Desculpa áudio aí, já. viu, gente? Aqui, a internet aqui em casa não tá muito boa hoje. Ou é meu áudio também, não sei. Mas que bom que O, vocês estão voltando. o áudio tá bom. Melhorou Ah, também, tá? agora vai. Beleza. Vamos esperar mais um pouquinho, Elis. Tem 23, nós estávamos com 42 pessoas. Uhum. Tá. Pessoal, consegui filmar aqui quem já tinha feito perguntas, tá? Então vocês não vão ser prejudicados, não. Só que as perguntas sumiram aqui pra mim, tá? Se vocês puderem mandar as perguntas de novo, pra gente poder responder aqui. Isso, Mas manda. é. Desculpa, pessoal. Mas as perguntas estão. Quem mandou aquelas perguntas estão aqui, mas manda aí de novo pra gente responder. Uhum. Esperando, ó. 34. Então a galera tá voltando. Tá. Todo mundo aqui querendo escutar Todo mundo querendo saber. Eu treinei as... pouco com o Alexandre Rivetti aí também, que foi meu técnico do Banespa. Beijo, Rivetti. Leni, todo mundo. Vamos chegar lá, vamos chegar naquele time lá, hein? Eita, nós demos trabalho. Campeãs paulistas, né? Invictas, não foram? Foram invictas? Eu sei que Não ganharam de lembro se Osasco, nós né? fomos invictas na ocasião, mas a gente jogou muito, muito, muito. Era muito Muito raçudo o massa. time. Beleza. Beleza, estamos com 33. Eu acho que a gente já Vamos lá. pode dar continuidade, né? A respeito Vamos dos lá. treinos lá da base e tudo mais. O Alexandre mandou querendo saber se sente saudade do nosso Juvena do Banespa. Que isso? Lógico que sinto demais. Demais, Show demais. de bola. Era um show mesmo. Então, podemos falar dos treinos aqui, né, em relação à base. Então, onde tudo começou foi aqui em Sacramento. Para a nossa idade, naquela época, a gente treinava bastante. A Betânia não pegava leve com a gente, não, né? Eu acredito que hoje tenha mudado um pouco, né? Mas a gente treinava, ia lá para o pole, e eu lembro que tinha um muro, né, muito grande lá, a gente batia paredão, né, para aprofundar os fundamentos, e era debaixo do sol quente mesmo, entendeu? Meu tom de pele era o último mesmo. Vocês treinavam lá no Marquezinho, né, Elis? Lá no Marquezinho, a gente treinava muito. Betânia sempre pegou no nosso pé em relação aos fundamentos, né? O trabalho dela na base foi importantíssimo para mim. Você lembra a quantidade? Era todo dia da semana, Elis? Quantas horas você conseguia lembrar disso? Olha, eu não lembro bem, mas acredito que eram todos os dias da semana, entendeu? A Eu Sara tá tinha... mandando aqui que era da 1 até as 7. Não tinha hora, não. A minha mãe ia atrás de mim me buscar, às vezes. Onde está essa menina? Mas só podia saber que a gente estava ali no colo da Betânia, treinando bastante. Parte física, como é base, a gente não trabalhava muito aquela coisa de peso e tal. Então a gente corria. Academia, né? Vocês não tinham academia lá no Não início. tinha academia, né? Também não tinha muita estrutura. Mas a Betânia fazia chover, de certa forma, né? Pegava o que tinha, então usava ali as estações de ginásio, era um circuito, corrida, né? E salto na arquibancada, saltei muito nos degraus da arquibancada, a gente saltava bastante também para fortalecer a musculatura, tudo, ganhar fôlego, né? Resistência ali na corrida. Então a gente trabalhava muito essa parte também, né? Não só a parte técnica, né? Mas a gente treinava bastante. Eu acho que Isso. esse era o diferencial das nossas equipes de base da URS. Beleza. Você sempre foi atacante, Elis? Sempre fui atacante, com esse tamanhozinho aqui. Houve algum tempo atrás que eu queria mudar para líbero, mas assim, naquela época eu não enxergava muitas dificuldades, porque todo time que eu ia saltava bem, opa, é atacante, saltava bem, é atacante. Então, e graças a Deus eu consegui me aprofundar bem tecnicamente, que é isso que me mantém jogando, né?
Então, Legal. sempre fui atacante mesmo. O seu diferencial, né, Elis, está no salto, né? Tá no Era salto. o apelido da Elis, né? Era Beija-Flor. Não sei quem É, colocou esse apelido, você lembra? Só sei que muita gente, voa pessoal da Beija-Flor. Aparecida, a Cleides, a mãe da Bright, me chamava de Exato. Beija-Flor. A mãe da Dani Pires também, o Poião, uma galera me chamavam. Até brincavam que eram, sei lá, 3 coisas que paravam no ar. Da Maravilha, Beija-Flor e Elis, sabe? Brincavam muito com isso Legal. também. Elis, você lembra de fazer algum treinamento específico por causa do seu salto? Ou foi uma coisa natural mesmo e só foi aprimorando isso com os treinamentos? Olha, em relação, quando eu comecei, os treinamentos específicos era brincar na rua. Não tinha muita coisa mesmo. Eu acho que já vem de genética mesmo, a canelinha fina, a fibra mesmo. Mas depois, para eu manter, né, essa estatura de salto, eu tive que trabalhar muito a parte física. Trabalho até hoje, que é importantíssimo, né? Para pegar pesado, pegar peso, fortalecer a musculatura das pernas, né? Não só o corpo inteiro, né? Hoje em dia eu trabalho muito essa parte para manter um certo nível. Porque com o tempo, com a idade, vai diminuindo também, né? Já cheguei a saltar 1,05 m. Eu lembro que uma das minhas melhores fases foi em Rio do Sul, com o Jefinho, né? Nosso preparador físico lá em Rio do Sul. Ele era muito Certo. bom assim, puxava bastante, fazia trabalho de pliometria, né, saltar caixote, saltar elástico. Então ele ficava impressionado assim com meus resultados de impulsão. Mas a gente sabe que o preparo físico é importantíssimo para estar mantendo isso hoje. Legal. Elis, muitas das meninas, né? As meninas hoje do nosso projeto, né? Nenhuma vivenciou o que vocês fizeram, né? Com o voleibol aqui de Sacramento, aqui na região, né? Vocês encantaram aqui a região toda, né? Sacramento sempre foi temido aí pelos outros clubes, né? Tanto Uberlândia, Patrocínio, né? Patos de Minas. E as meninas não vivenciaram isso, né? O início do projeto, novamente, a B fez questão da gente ter um time adulto, né? Que a gente resgatou meninas, né? Da época de vocês, tá lá a Sara, tá a Lara, a Fabiola, né? Para que as meninas pudessem, né, ter um exemplo, né? Poder tá assistindo umas meninas que fizeram história com a camiseta de Sacramento. Né? E a gente sempre fala isso, até mesmo para as meninas do adulto, né? Hoje a gente vai jogar os campeonatos aqui, a Olimpep, Gime, né? O pessoal sabe que eles estão indo enfrentar Sacramento, sabe do projeto, né? Eles não querem saber se foi uma bagagem aí. Exato, eles não querem saber se foi 10 anos atrás, né? Eu queria que você revivesse um pouquinho daquele time vitorioso, né? Até mesmo quando vocês chegaram, né, a ser sede aqui, né, da Seleção Mineira. Da Seleção Mineira, né? Foi um marco histórico para a gente aqui de Sacramento para aquela época. Então, como eu vinha falando, como a gente treinava muito, o nosso time era muito aguerrido, assim, sabe? Eu sinto saudades até hoje. Tinha muita rivalidade, a gente ia para praia e Uberlândia, o pessoal furava os pneus do ônibus, né? Xingava a gente. Ia para Catiguá, em Patrocínio, né? Belo Horizonte. E, tipo assim, ninguém dava nada para aquela equipe, né? Todo mundo ali miudinho, tal, a Betânia trabalhando, comendo quieto. Mas era um time muito aguerrido, muito batalhador, né? Eu acho que isso que era o diferencial da nossa equipe. E isso veio na construção da base, né? Do nosso Premirim até o Infanto. A Betânia soube manter uma base forte, né? Para chegar no nível que nós chegamos. Tanto é que o Sacramento foi reconhecido, né? Acho que nacionalmente aí, por conta da Seleção Mineira que nós fomos acho que 2004, né? Para Belém do Pará foi a nossa primeira experiência, assim, Sacramento sede, né, da Seleção Mineira. Campeãs invictas, né? Campeãs invictas. Eu lembro que, meu Deus, a gente ficou muito vislumbrada com aquela situação.
E a maioria das meninas era de Sacramento mesmo, entendeu? Porque muitos times na época, era tanta rivalidade que alguns times não queriam liberar atletas para compor a seleção mineira. E a gente, com a nossa coragem, com o nosso time ali de formiguinhas, vamos nós mesmos e depois levar. Algumas meninas também comporam a equipe e nós fomos para Belém do Pará, minha primeira viagem de avião também. Não esqueço nunca. Se perguntar o que marcou minha história assim, no voleibol, acho que foi essa viagem para Belém do Pará. A gente foi de balsa, sem muitas condições, assim. E era histórico. O nosso time ficou para a história mesmo aqui da URS. Beleza, Elias. Vou selecionar uma primeira pergunta aqui, tá? Tá bom, vamos lá. Essa pergunta aqui é da Mafê, né? Daqui do nosso projeto, tá? Tá bom, vamos lá. Apareceu aí pra você? Não, não apareceu. Não? Não. Talvez, mas vamos lá. Qual foi o momento mais emocionante para a Elis? Para a Elis? Pode ser isso, pode até ser da base agora, Elis, que a gente está conversando da base. Eu ia te perguntar justamente isso, né? O que foi um jogo emocionante para você, um momento emocionante para você, nessa época aqui ainda em Sacramento? Então, eu sou um pouco ruim de memória, mas eu lembro em Patrocínio, nós fomos jogar, acho que era um final do Campeonato Mineiro. Uhum. E eu lembro que nós entramos para a quadra, nós perdemos um jogo, não sei exatamente, nós perdemos um jogo e acho que a gente estava praticamente eliminado, sabe, da competição, da final. Mas aí tinha um outro jogo, né? Então, nesse meio prazo, a gente foi para o alojamento, arrumar as malas para voltar para Sacramento, né? Legal. E a gente lá na arquibancada, acho que vendo Praia e algum outro, me lembra aí, Beta, algum outro time jogando para ver quem ia para a final. E a gente dependia de resultado, né? Para entrar para a final. Só que a gente já estava sem esperança. E o time que não podia perder, perdeu. Lá vai a gente voltando para o alojamento, desfazer as malas, porque a gente entrou para a final. Né? E eu lembro no jogo também, a gente super nervosos, a Betânia tentando tranquilizar, a Betânia também nervosa. E ela olhava para a gente e falou assim, gente, esse é o momento, né? Deus deu outra oportunidade para a gente. A gente estava ali, como quem não quer nada, pronto para vir embora para Sacramento. Mas aí acabou que a gente estava lá no outro dia para disputar a final. A gente entrou muito apreensivas, assim, nós estávamos muito apreensivas, nervosas, né, com a situação devido a tudo que ocorreu, assim. E fomos campeãs. O jogo, a Betânia falava, gente, não é bicho de 7 cabeças, tem 2 pés, 2 mãos, vamos que vamos, entendeu? E a gente, com tudo isso, a gente ainda foi... Nós somos campeãs desse campeonato. Legal. Acho que foi para a gente muito grande. Fechou. Esse jogo aí que ninguém podia perder, que vocês dependiam de resultado, né? A B falou que a B escreveu que Praia e Mackenzie. Praia e Mackenzie, isso mesmo, eu lembro do Praia. A rivalidade era tanta que Praia, meu Deus. Beleza. Uma outra pergunta aqui, né? Que está relacionada com o que a gente está conversando agora, da Isa, né? A Isa é a nossa levantadora. Ela levantou, inclusive, para você, tá? No jogo da amizade o ano passado. Eu lembro mesmo. Era ela dela, né? Show de bola. Você conseguiu ver a pergunta aí agora ou não? Consegui, né? Por não ser um atacante tão alto, qual a maior dificuldade que você encontrou na sua carreira? A dificuldade que eu encontro, né? Vou encontrar até o final da minha carreira, é a questão da altura mesmo, né? Então, a gente sabe que é muito difícil estar atuando, jogando até hoje, com 1,68 m, tenta arredondar para 1,70 m para não ficar tão baixo. Mas a gente já peguei aí muitos. Hoje, no cenário do voleibol, cada dia que passa, as meninas estão mais altas, né? Mais potentes, mais fortes. Então, tem que estar sempre correndo atrás. Então, é uma desvantagem a altura hoje para mim. Sempre foi. Só que antes, eu não tinha essa noção. Entendeu? Não tinha noção, porque a gente brincava muito, né? E todo jogo ia bem, e saltando, e saltando, e saltando. Hoje eu dependo muito do meu corpo, né? Para me manter atuando. Eu
da minha preparação física, como eu disse antes, para poder saltar bem. E outra que eu tive que aprender a ser mais inteligente, né? Para poder passar pelos bloqueios de Fabiana, Thaisa, né? As muralhas que a gente conhece hoje no voleibol. Então, a altura, assim, a falta da altura me fez tentar treinar para ser um pouco mais completa, porque como eu dependia do meu salto, eu precisava defender bem, ter um fundo de quadra melhor, passar bem, né? Legal. Atacar, ganhar muito recurso no ataque, explorar uma mão de fora, vir para o alto, não só cravar, querer... Porque eu via que eu não ia conseguir mais isso, né? Continuar jogando em alto nível se eu fosse apenas atacante, assim, porradeira, porque coloca um bloqueio lá na minha cara, eu não vou passar. Então, eu tive que aprender a ser muito mais inteligente para poder jogar e tentar ser mais completa. E a dificuldade até hoje, até o final da minha carreira, vai ser a altura mesmo. Mas a gente segue na vontade. Exato, show de bola. A Áurea também, né, mandou uma mensagem aí, né? A Áurea, além de ser a nossa coordenadora, né, Elis? Ela também é a mãe de uma atleta. Né? Olha, que legal. Mais difícil ainda, né? Saber separar as duas coisas, né? Isso, complicado. Exatamente. Quando apertamos, elas amolecem. O que você pode aconselhar? Então, a gente levou muita bronca da Betânia, né? A Betânia era muito dura, mas ao mesmo tempo ela dava conselho, né? Ela era uma mãe para a gente, né? Como uma mãe é com os filhos hoje, né? Nem sempre quando a gente aperta é porque a gente não gosta, a gente não ama, a gente não quer o bem. Pelo contrário, né? A gente tá ali em cima, tá dando bronca, tá tentando puxar, chamar, porque sabe que dali vai sair alguma coisa, entendeu? Sabe que ali tem talento, entendeu? Então, acho que não tem que amolecer, não. Porque a vida pra gente não é fácil. Para ser jogadora de 1,68 m, como vocês veem hoje, eu tive que enfrentar muita coisa, enfrento até hoje. E se eu parar numa bronca de uma técnica minha, numa base, se eu tivesse parado, talvez eu estaria onde eu estou hoje. A Betânia ia buscar a gente em casa, a gente estava com preguiça de treinar, mas ela buscava a gente em casa, e falava, vamos treinar? E aí? Larga de moleza, entendeu? Exato. Pegava ali no nosso pé o tempo inteiro, e aos poucos a gente foi percebendo, porque a gente tinha essa consciência. Igual como eu falei, a gente treinava muito, apesar de sermos novas, né? Mas a gente tinha uma certa maturidade, um certo respeito em relação à Betânia, que era a nossa comandante ali na ocasião. E é uma coisa que a gente vai levar para quem quer se tornar adulto, juvenil e seguir carreira. A gente é com as broncas de hoje que a gente, do ontem, que a gente leva, né, pro dia a dia. Então não tem que amolecer, porque é muito duro, né? Na hora da pressão, como vai fazer? Não tem como chamar a mãe, é você e a bola, né? Não tem jeito. Exato. Elis, tem uma pergunta aqui, né, que faz sentido para a nossa próxima etapa, a nossa próxima conversa, né? Mas meninas, né, vocês que estavam na live da Camila Bright, né, vocês perceberam isso que a Elis falou, né? De a Betânia ter que ir buscar ela na casa, né? Para poder treinar, que ela não queria ir, né? A Bright relatou o mesmo problema, né? De ter desistido 1 ou 2 semanas, uma coisa assim, do vôlei, né? E precisou ir atrás, né? Então, para vocês verem, né? Que o que vocês passam hoje, né? Essas meninas também passaram, né? E o diferencial, e isso tudo que ela tá falando, né? É a persistência, né? É saber que o vôlei pode te dar algo a mais, né? Então você tem que insistir um pouco, não é todo dia que é 1000 maravilhas, né, Elias? Exatamente. Tem a dia gente que pensa desistir muito mais vezes do que ir, certo? Exatamente. Tem muito disso também. Mas acho que faz parte. Quando a gente é mais nova, a gente não tem muita noção do que aquela bola representa, do que um treino, se treinar todo dia representa. A gente costumava ser preguiçosas, né? Então, mas hoje vendo assim, como a gente gostava muito do processo, gostava muito de treinar, embora com a preguiça, com tudo, que eu acho que
é, de certa forma, entre aspas, normal pela idade. Pela idade, as Porque distrações, né? treinar todo dia é chato, sabe? Você ter que repetir é chato, a gente sabe. Só que a gente precisa disso, a gente precisa aprender e é através da repetição. Entendeu? O Exato, voleibol, ele é exato. assim. E a mesma coisa na vida, né? Fora do vôlei, fora das quadras. É assim, a gente tem que repetir. Muitas das vezes a gente não dá conta de fazer as coisas, a gente tem que repetir, treinar e tentar aprender, né, da melhor maneira. E é assim, como nos treinos mesmo. Vencer na persistência, né? Exatamente. O que a gente fala hoje. Hoje elas têm a distração de ter um Instagram, de ter um YouTube, né? Em casa. Isso Vocês não conta tinham nada muito disso, também. né? Conta Mas muito. Eu nem a gente celular, demorei fala, para ter celular. exato, né? Mas a gente fala para elas, ó, olha o que você pode ter com o vôlei, né? Você vai perder essa oportunidade, se der uma oportunidade de conhecer um outro país, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, né? É enxergar o que, que o vôlei pode trazer para você, né? Nós falamos agora, né, do momento maravilhoso da Elisa aqui em Sacramento, né? Do time delas, vocês não Pra fazem vida ideia, toda. gente. Ganharam tudo que podia, elas ganharam, né? Era uma verdadeira máquina. Exato, uma seleção mesmo, né, Elisa? Exatamente. Seleção. Nossa Eu não geração lembro agora, única mas da história. a maioria das meninas titulares, né, eram de Sacramento, não era? Na Era seleção de mineira? Sacramento, Era sim, todo sim. mundo daqui. Quase tudo era Camila, daqui. Sara, você, né? Era uma turma muito boa. Foi uma seleção mesmo, né? Vamos fazer a virada, né? Qual idade você saiu de casa para jogar e qual foi a sensação? Então, eu saí de casa para jogar, estava 15, 16 anos, né? Meu primeiro time, a primeira equipe foi para o SESI Sport em Uberlândia. Eu lembro que a gente estava, né, lá em cima, aqui em Sacramento, mas por termos de política, não lembro muito bem, acabou o projeto, né? Então a gente ficou sem rumo, o que fazer a partir de agora. E eu lembro que eu recebi um telefonema, era o Spencer Lee, né? Acho que hoje ele é auxiliar lá de Osasco. Ele ligou e falou assim: tô aqui no supermercado Renata. E eu, mas quem é? Ele, o Spencer, técnico do SESC. E eu assustei com aquela situação. Falei assim, gente, o que é isso, né? Mas, enfim, como que eu faço para chegar na sua casa e tal? Aí ele veio aqui em casa, conversou com a minha mãe, ajoelhou nos pés dela, pedindo para me levar para jogar lá em Uberlândia. Aí nós levamos aquele susto, ter que morar fora, ter que sair de perto da família, né? Então, foi difícil. Mas como tinha mais gente, a Camila foi também, a Camila Bright, a Sara também foi junto, eu acabei acompanhando, assim, que isso me deu um estímulo também. Minha mãe ficou mais tranquila. Eu lembro que minha mãe também foi junto lá nos primeiros dias, junto com a Cleide, né? Com a Ana, a mãe da Sara e da Bright, para ver como que era, como que a gente ia ficar. E ali começou, foi a minha primeira equipe. Foi difícil desgarrar, assim. Ainda é difícil, porque eu sou muito ligada à família. Mas ali foi onde foi minha primeira equipe fora mesmo. Em Uberlândia, apesar de ser perto, né, daqui, a gente tinha dificuldades de locomoção, de vir todo final de semana, né? Dinheiro já não tinha muito, então foi duro, mas eu aprendi muito. De lá para cá, não parei de andar. Legal. Quando o Spencer veio buscar vocês, ele veio num carro com ar-condicionado? Não Como tinha que isso foi? não, eu acho. Acho que eu tô tão velha, que acho que não tinha. Não tinha, não. Não Eu tinha, achei não. que você ia lembrar, porque a Bright falou que ele veio buscar vocês numa perua. Isso, era a perua do César, é verdade. Tinha uma perua do César. Pombão, gente, um verdadeiro pombão, não é essas vans que vocês andam hoje, não. De pombão, verdade. Ia para o colégio lá em Uberlândia, o colégio Kepler, né, antigo Objetivo. Aham. A gente ganhava bolsa também para poder estudar, né? E essas foram as condições, né? Tem que estudar para poder jogar. Recebi ali uma ajuda de custo também. Foi isso. Mais ou menos assim, tentando resumir, que o tempo é pouco. Não, excelente. Dá os Pombão. créditos, Elis. Hã? Queria dar o crédito para a Jennifer, que fez essa pergunta, tá? A Legal. Jennifer é levantadora. Abraço, Nossa, Jennifer. Pega firme aí, hein?
Talento, tá, Elis? Grandona, Ah, hoje em dia tem muito forte. talento, gente. Eu fico Exato. impressionada. As pessoas estão nascendo hoje com o dom da coisa, impressionante. Beleza. É, as meninas mandaram aqui umas perguntas. A gente vai falar depois, na hora que você foi pro exterior. Mas eu queria Essa área, saber, você tá dando risada, mas você andou de bombão com a gente também. Elis, eu queria, breve, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu pai, né? Da sua família, na Uhum. sua saída daqui, né? Você saiu com 15 anos, né? Muito nova mesmo. E fale um pouquinho, assim, da reação do seu pai, da sua mãe com relação a isso. Ah, meu pai, ele sempre foi muito sossegado, né, assim, mas sempre acompanhava, gosta do esporte, né, jogava futebol na rua também, então eu herdei um pouco dele isso também. Então ele incentivava também. Minha mãe foi a mais preocupada. Eu acho que para a mãe é muito mais difícil, né, saber Exato. lidar com essa situação de de deixar a filha embora, né? De sair do colinho, de deixar o alicerce ali. Então, ela sempre foi muito preocupada. Você, então, conhece muito bem a pessoa, mas, assim, sempre me incentivaram, né? Não tinha Uhum. muitas condições financeiras, eu vim de uma família muito humilde mesmo, mas com a alimentação ela se preocupava, ela não podia acompanhar muitos jogos ou ir lá me visitar por conta que trabalhava o tempo inteiro, meu pai também, né, na zona rural, minha mãe o tempo inteiro na creche, na Siju, né? Então, dificilmente ia ter tempo para poder estar acompanhando uma filha numa outra cidade. Mas eu sempre tive consciência disso, né? Então, sempre por telefone, conversando, ela perguntando assim em relação à alimentação, porque ela era muito preocupada em relação a isso, né? Aham. Mas graças a Deus em Uberlândia assim foi tudo muito certinho, muito certinho, né, nessa parte. Mas a Legal, show de dificuldade bola. era de ter que ficar longe mesmo. Era mais isso. Preocupação de mãe, não tem jeito, é para a vida toda. É normal. Eu lembro de um pouco dos... Quando a gente foi viajar para poder assistir seus jogos em Uberlândia, né? Você Ela foi sempre também? estava... Isso, ela sempre estava ali apreensiva, coisa de mãe mesmo, né? Uhum. De estar indo morar fora, né? A primeira Sim. experiência. Elis, você saiu daqui, você sabia cozinhar, lavar roupa, fazer Então, compra no supermercado? Como que foi eu, isso? como tem uma irmã que também chama Elis Regina, né? Ela é mais velha 2 anos. E eu aprendi muita coisa com ela. E teve uma ocasião que minha mãe ficou doente, ela ficou internada muito tempo em Uberaba, né? Uhum. Eu lembro que ela voltou para casa com 32 quilos. E, tipo, ela até me entregou para Betânia também, porque ela tinha umas contas para pagar, né? E ela falou assim: Betânia, cuida das minhas meninas, né? Eu tenho uma conta para pagar, tá? O pobre é honesto, gente, não tem jeito. Tem que pagar as contas certinho, cuidar da gente, mas a gente, nessa ocasião, na tarde, a gente tinha que cozinhar, tinha que lavar nossas roupas, e então a gente, meio que na dificuldade, aprendeu a se virar. Então, sempre soube cozinhar assim, herdei muita coisa da mãe, que minha mãe é dos deuses, cozinha muito bem. Então, aprendi a cozinhar, se virar nos 30, não era, né, perfeição, mas dá pro gasto. E desde novinho a gente aprende, né? Porque para viver fora, a gente necessita disso, né? Esse é o básico, você tem que arrumar sua cama, ter responsabilidade com os horários, ter que comer bem, dormir bem, né? Então, estudar quando é nova, assim, então a gente teve que aprender a ser mais responsável nessa parte. Com relação aos estudos, quando você foi pro SESI, né? Você Uhum. estava Eu primeiro, estava segundo? fazendo o ensino médio, né? Eu estava Aham, no segundo ano e depois eu fui para Suzano e foi onde eu terminei o terceiro colegial, falava, né? O certo. Você médio. terminou o terceiro, então. Terminei. Excelente, beleza. A Nívia Vitória, né, mandou uma Uhum. pergunta. Como Nívia, superar os minha momentos bonita. difíceis dentro da quadra? Então, como superar os momentos difíceis dentro de quadra? Primeiro passo eu aprendi depois de velha. Respirar.
A respiração é importantíssima, gente. Quando a gente está nervoso em casa mesmo, né? Uma situação de estresse, puxar a respiração, né? Depois soltar o ar, porque é muito difícil. A gente joga na pressão o tempo inteiro, né? De ter que pontuar, de ter que defender, de ter que fazer cada fundamento bem. Saber que a gente depende de outras meninas ali, né? Para o jogo caminhar. Então, a gente tem que tentar ter tranquilidade. A respiração ajuda muito na gente, sabe? Eu aprendi isso com a Soninha, né? Soninha aí tão renomada no voleibol. Então, a respiração ajuda muito. E saber que não é só você que está dentro de quadra, tem outras pessoas ali ao seu redor que podem te ajudar. Saber que nem sempre a gente vai estar bem no nosso melhor momento. Errar faz parte, é normal, senão a gente nem entra para a quadra, porque vai ter erro, entendeu? É normal. E a gente tem que ter esse certo controle, né? Porque aqui interfere muito. A gente sabe que o emocional, o nervosismo, né, interfere muito ali para a gente executar os fundamentos. Não, legal. Eu acho que na parte da base, assim, né, Elis, o início da sua carreira, a gente já conversou aqui que bastante, né? As meninas conheceram, viram o que são as dificuldades, né? A força de vontade que precisa ter, né? Uma mudança muito drástica, você larga a família, você larga amigos, tudo muito nova, né? Mas em busca de um sonho, em busca de um objetivo, né? Eu queria agora, né, saber como que uma baixinha de 1,68, que aqui eu vou falar a verdade, tá? 1,68 ela já tá de tênis, tá, gente? Ajuda aí. Uma baixinha de 1,68, né? Foi jogar na Superliga de Vôlei, né? O melhor campeonato do país, né? E um dos melhores campeonatos do mundo, né? Eu lembro que naquela época lá ainda tinha muitas jogadoras, né? Paula Pequeno, Sassá, né? Que você iria enfrentar. Eu falava, vixe, como que a Elis vai se virar com esses bloqueios? Como que vai, né? Conta um pouquinho dessa sua pulada aí para a Superliga de vôlei, né? Como foi o convite, como se deu? Aproveitando até que o Alexandre estava aqui, né? Fala um pouquinho lá do Banespa. Eu lembro que eu tinha fechado um contrato com o Praia, não um contrato assim, né? Mais por boca, mas a gente estava em dúvida se iria ter o Campeonato Mineiro. Eu era juvenil, né? Eu acho que a Betânia, que era a técnica, e conversei com a Betânia, falei, Betânia, eu recebi uma proposta de São Paulo. E o São Paulo sempre foi uma vitrine por conta do Campeonato Paulista, né? Eu recebi uma proposta para jogar o juvenil em São Paulo, né, com chance de jogar um adulto também. Aí acabei indo, né, trocando Praia, né, que não teve campeonato, não tinha campeonato mineiro, e fui lá para São Paulo com o Alexandre Rivetti. Aí eu cheguei lá para treinar, ele um pouco desconfiado, e que tamanhozinho de gente que chegou aqui. Aí eu lembro que tinha uma menina, era líbero, a Hariane. Aí ela ficava o treino inteiro, porque ela via dar uma manchete, uma defesa, um passe, ela falava, você é líbero? E eu, não, sou atacante. Aí treino vai, treino vem, ela, você é líbero? Você é líbero, né? Eu falei assim, não, eu sou atacante. Aí fizeram um trabalho de ataque de rede. Aí eu lembro que eu fui lá, ataquei, soquei a bola no chão, cravei a bola. Aí eu só vi o Alexandre Rivetti junto com o Paulão, que era assistente, eu só vi ele de canto de olho fazendo, ela ataca mesmo. A Neneca também, ali que citou de Rio do Sul, a Neneca também estava nesse time lá do Banespa. E ali eu joguei o juvenil, nós somos campeãs paulistas. E eu jogava o adulto também, dobrava a categoria, jogava o adulto também, apesar de ser juvenil. E a gente recebeu o convite para ir para a Superliga, né? E o nosso time juvenil dava tanto trabalho que, né, nós fomos agraciadas com o convite de disputar a Superliga. E foi ali que eu disputei minha primeira Superliga, foi no Banespa. E eu sempre tive esse sonho, né? Era juvenil, mas eu via muitas meninas juvenis jogando no adulto, disputando Superliga. Acho que a Bright, a Ingrid disputaram primeiro, assim, antes. Aí eu peguei, fui pro Banespa e deu certo. Legal.
Elis, né? Nós conversamos com as meninas também, né? A realidade Uhum. do voleibol e seleção brasileira, né? Uhum. Ela é, ela é um funil muito grande, é um funil, né? É muito É, difícil, certo? São milhares de meninas, né? sim, é muita gente. Que é complicado de todo mundo estar lá, né? A Bright, né? Falando de nós, é a nossa grande Uhum. referência, né? De estar na seleção brasileira, de estar lá jogando. A Glau também conseguiu fazer ali a parte da base, né? Jogar nas Sim, categorias de base da seleção, essas coisas, né? Mas a gente sabe que existe também o vôlei sem ser seleção brasileira, né? exatamente. É o meu caso, né? Acho que o sonho de qualquer atleta é chegar numa seleção, o meu era também. Mas devido à altura, acho que o Luiz Omar já chegou, falou para mim, ele, se você tivesse mais alguns centímetros, você estava na seleção. Uhum. Então eu sabia, e a partir desse momento eu soube, né, que realmente a altura atrapalha, mas eu tive que buscar outros caminhos, porque a gente ama esse esporte, entendeu? Hoje ele é meu sustento também. Então, tem vida, gente, tem vida também sem estar na seleção. Tem, as meninas são muito merecedoras de estar lá, igual o caso da Bright, ela é craque de bola, entendeu? E a gente sabe que a concorrência é muito grande. Tem muita Exato. menina boa que fica para trás, e infelizmente é assim, entendeu? Se pudesse levar todo mundo, acho que o pessoal levaria, mas escolhem a dedo também, e tem muito talento, né? É um meio muito concorrido. Mas Uhum. tem vida, tem Superliga, tem campeonato para fora do Brasil, né? E a gente tem que ir tentando se encaixar de alguma maneira, né? E não ficar triste, né? Porque eu sei que muitos sonham, e eu acho que tem que lutar mesmo para chegar na seleção, entendeu? Mostrar ali, tem sempre que trabalhar, porque eu acho que vale a pena, né? Hoje a Uhum. gente vê a Bright, ninguém dava nada e chegou longe, né? E vai chegar muito mais, se Deus quiser, sendo livre aí nas Olimpíadas. Mas é um exemplo para a gente, né? Isso não quer dizer, se você não chega na seleção, que você não é boa ou não. É que é muito concorrido, gente. Esse é um meio concorrido não só aqui no Brasil, as outras seleções também. É, e tem que ser craque mesmo para estar lá. Tem muita gente que merece estar lá, né? Exato. A gente tem que respeitar também. A Manu, né, de Araxá, é nossa jogadora sub-11, eles, sabe? Sub-11, meu Deus. Exato. Olha isso. Responde ela aí para Gente, nós. se eu já fui diminuída em algum jogo. Mas já, né? Já entra um pigmeu na quadra, pô, já vai, né? Mas, mas isso acontece sempre, entendeu? Ninguém dá nada pra gente. Só que isso é uma bagagem que eu carrego, né? Só que eu entro na quadra e eu tento esquecer disso. Mas eu lembro de jogo que eles tiveram que aumentar o bloqueio, por exemplo, para poder me parar. Porque eu entro como se eu tivesse 2 metros na quadra. Eu ficar pensando, eu tenho 1,68, não vou. Entendeu? Colocaram ali a Fabiana para me bloquear agora. Se Tem que se vira, virar. tem que virar. É difícil, sabe? Tem a dificuldade, é difícil, entendeu? Mas a gente tem que enfrentar. É a vida da gente. Exato. Mas acontece sempre de diminuir a gente. Legal. A Naine, né, mandou uma pergunta aí para você também com relação à ansiedade, eles. Ansiedade, isso é verdade. Eu sou ansiosa, gente. Eu sou muito ansiosa, sou nervosa. Meu Deus do céu. Dá frio na barriga até hoje. Eu sei que vocês sentem aí antes de jogar, mas dá frio na barriga. É normal. Eu sinto isso até hoje. E é legal, é prazeroso sentir isso também, né? A gente entra para a quadra. Eu falei na questão da respiração, no dia do jogo eu tento me concentrar. A gente faz vídeo, né? Tenta visualizar mentalmente, ó, de alguma maneira, né, nosso adversário, que treinar, né, nos dias que antecedem a competição, o jogo, são importantíssimos. Por isso que a gente tem que treinar, aproveitar isso, porque a gente joga o que treina. Não tem como eu chegar no jogo, eu vou arrasar hoje, se eu estou numa preguiça lá no treino, não vai arrasar, entendeu? Então, o treinamento, as semanas de treino são importantíssimas para o seu desempenho, né?
Uhum. Então, eu costumo ouvir uma música, rezar, né, respirar, tentar ficar mais tranquila, porque na quadra a gente muda de figura, vem a agressividade. Precisa mudar, né? Não tem nem o que fazer. A Áurea mandou uma mensagem aí, né? Eu acho que aqui embaixo aqui ela quis complementar com querem jogar, né? Mas não estão se dedicando tanto, não estão se esforçando tanto, né? Sim, sim. É porque, assim, essa é uma pergunta importantíssima também, porque hoje em dia o cenário do voleibol, não só o voleibol, hoje em dia tem muito status, as pessoas ficam deslumbradas mais com a fama, o voleibol, de querer aparecer, o Instagram, o Facebook, a gente acaba perdendo a essência, né? E essa era uma diferença do nosso time de base aqui. Não tinha tudo isso, essa conexão com a internet, né? Hoje em dia, não tinha essa coisa, tamanha de divulgação. Acho que as pessoas hoje, as meninas, talvez, de uma certa forma, não todas, não estou generalizando, mas Exato. não aproveitam, não valorizam isso, sabe? O que é importante é o processo, é o treinamento, o companheirismo, entendeu? Você está lado a lado com as suas companheiras, sabe? O respeito de obedecer o seu técnico, de treinar, tem que treinar muito, tem que suar, é chato. Mas as pessoas às vezes querem se tornar jogadoras, mas não querem ralar, né? Não vai chegar por acaso. Então tem todo um processo aqui, anos e anos, né, de treinar, de acordar cedo, de largar a família, de não ter dinheiro, de um monte de situações que depois, lá na frente, vão fazer a diferença. Então, a gente tem que gostar de treinar. A gente tem que gostar de treinar, tem que gostar do processo de aprendizagem, né? A gente não sabe, começa sem saber dar um toque, uma manchete, mas a gente tem que treinar muito isso para virar um fundamento ali específico, bem treinado, né? Para ser bem executado. Então, Exato. para virar uma grande jogadora é assim também. Tem a Uhum. bagagem lá atrás, a base é muito importante. Exato. Até porque, né, Elis, quando vocês postam alguma coisa, quando o pessoal tá vendo você, né, tá vendo você na Europa, tá vendo você viajando, né, Uhum. é, as pessoas não têm elas não param para pensar o por trás disso, né, o seu dia a dia Uhum. mesmo, normal. Exatamente. Eu até por isso que eu selecionei essa mensagem aqui do Paulo, né, Paulo, super beijo para você. junto até com uma mensagem aqui do, do Marcos, né? Uhum. Porque uma coisa tá ligada com a outra, né? Ela Sim, passou uns bons bocados aqui em Suzano. Fale um pouco disso, exatamente. né? Meu E o Deus. Marcos até colocou aqui, né? Suzano foi um trampolim para você. Ou seja, você passou uns bons bocados, né? Mas Sim, também foi uma vitrine, foi uma exatamente. Eu vitrine, fui para uma lá, eu experiência. fui para Suzano com a minha mãe me levou de ônibus, não tinha muitas condições também, me levou, fui para o juvenil, né? Primeiro ano de juvenil lá. Aí a gente, tipo, a gente já recebia pouco, né? A ajuda de custo já era pouco. Mas a gente foi acreditando naquele sonho de jogar um paulista, os abertos, que era bem visado na época, ainda é, né? O Campeonato Uhum. Paulista. Tinha a equipe adulta, né? Que também, para você sair do juvenil, é um trampolim para você ir para o adulto, se você vai bem. Então a gente foi acreditando nesse sonho. Eu lembro que minha mãe foi embora, seguindo uma menina correndo nos metrôs de São Paulo, assim, eu fiquei com o coração na mão. E eles atrasaram o salário, era pouco, e atrasavam o salário, entendeu? A gente brigava. Pra vocês terem uma noção, gente, minha mãe queria mandar cacho de banana daqui de Sacramento para lá. Esse como a situação estava feia, entendeu? A gente dá risada hoje, mas a gente parou de receber, entendeu? É uma loucura, gente, que a gente passa. Parou de receber, mas a gente continuou firme na competição, mas a gente não chegou muito longe. O Paulo também me ajudou a jogar um. Na ocasião, era os jogos regionais, aí me chamaram para jogar vôlei de areia, e eu não tinha muita noção. Uhum. Aí me colocaram junto com uma outra menina, né, que já jogava. Aí eu fui pedir o Paulo, né, instruções para me ajudar a fazer uns treinos ali corrido, porque faltavam poucos dias. E eu ia receber, acho que R$ 400. Pessoa, eu preciso dele para me ajudar. Deixei para a areia jogar esse campeonato. Era um final de semana. E o Paulo que me ajudou, né, com as regras, com a malandragem, né, do vôlei de areia, que é super diferente, assim. Então, Legal. eu agradeço muito também o Paulo por isso. E é isso.
Legal. É, aí, né, Elis? E aí as pessoas estão rindo do cacho de banana. É sério, gente. É verdade. É, Elis, né? Então aí você jogando a Superliga, né? Você jogou a experiência primeiro no Banespa, depois você chegou a jogar até no Praia aqui também, né? No Rio do Sul. Dessas equipes da. Vamos emendar umas perguntas aqui. Essas equipes da Superliga, né? Uhum. Como que foi para você? Qual foi um jogo aí, uma equipe, um momento jogando a Superliga que você leva aí para sempre? Ai, para sempre. É difícil todas as equipes, né? Porque é um trabalho magnífico. Mas ter chegado no Praia, que hoje é considerado um dos grandes times, né? No Praia, na época não tinha Viva Vôlei, mas eu estava pontuando 25, 26 pontos praticamente todo jogo. Então, a gente tinha uma equipe muito bacana no comando do Spencer, então foi que marcou minha carreira também. Vôlei Futuro, foi onde eu tive a experiência também de jogar ao lado da Fabiana, da Paula Pequeno. A, jogava também com a Stacy Sicora, né, a líbero, né, Aham. a norte-americana. Então, o Vôlei Futuro marcou muito também minha carreira, né? E um jogo assim que eu lembre, deixa eu ver, contra o SESI, a gente estava em Rio do Sul, né, contra o SESI, um jogo de televisão. Eu lembro esse dia a gente ia jogar no SESI em São Paulo. Aí nós saímos de Rio do Sul, porque Rio do Sul é muito longe, e para ir para o aeroporto eram 3, 4 horas de ônibus. A gente acordava 3 horas da manhã para pegar o ônibus para o aeroporto, depois voo para São Paulo, e no outro dia, e no mesmo dia chegar, treinar à noite, no outro dia treino de manhã e jogo depois, né? À Uhum. noite. Então tava no meio da Superliga, a gente cansadas, né? Assim. Aí eu lembro que ia começar o jogo, a gente no aquecimento, alongando ali, eu tava, meu Deus, me ajuda, né? Vamos, porque vem o cansaço, bate o cansaço. Aí eu tomei o energético e falei assim, vamos embora, jogo de TV, né? Vamos, deixa esse cansaço de lado. E foi um jogo que era eu e Neneca de um lado, Neneca pontuava, eu pontuava, e vamos carregando, ganha primeiro, e vai contra a Fabiana, Dani Lins, né? Elisângela, tudo só mulherada top mesmo aí no nosso vôlei Quem que brasileiro. era o técnico do outro time? Do outro time, gente, quem que era? Era o Talmo? Eu não lembro direito. Aham. Eu não sei se era o Talmo, acho que era o Talmo. Legal. Mas o nosso era ali o Rogério Portela, né? A gente Uhum. jogou demais. Acabamos perdendo, mas eu lembro que eu pontuei muito o jogo na TV. Foi bom. Né? Isso é muito bom para poder. Foi muito bom, marcou muito, assim. Porque eu sabia que tinha um Legal. cansado por trás disso tudo e ainda me sobressair. A Uhum. equipe foi muito bem esse dia contra o Sete, Rio do Sul. Não, show de bola. É, essa foi a sua passagem aqui, né, Elis, pelo Brasil aqui no time profissional. Né? Uhum. Tem muitas perguntas aqui com relação ao exterior, né? Uhum. Só dar um recado pro pessoal, já está dando quase 1 hora de live, né? Oh, O meu Deus, vamos Instagram aqui, voltar de novo, então. isso, o Instagram ele corta, tá, pessoal? Se cortar aqui, a gente vai continuando. Se cortar, a gente volta logo em seguida, tá? Tem muitas perguntas É aqui. verdade, tem muita coisa. Você está disponível, né, Elis, para a gente continuar um pouquinho? Tô tranquila. Quarentena, gente. É isso aí. Beleza. O pessoal aqui tá gostando também, tá? Os Ah, 42, os que 45 aqui legal. o tempo todo. Isso aí. Legal. Raquel, né? Então eu selecionei essa Era o tal mensagem, né? mesmo. Tá falando aqui para Luísa, né? Com o Hum, jogo mais marcante, aí ele já respondeu aí também, né? tem Vamos vários. aqui para as perguntas do exterior. Tá todo mundo aqui é, ansiosos aqui querendo saber sobre o exterior. Vamos ver aqui. Uhum. Então, como foi se adaptar? Tá, vamos lá. Primeira coisa, né? Sim. Essa parte aqui foi a mensagem da Marina Fê Souza. Como foi a reação? Quando foi jogar no estádio? Dá para escutar? Acho que vai começar de novo, gente. Porque daqui já tá travando. E aí, como que tá?
Não, aqui tô te escutando de boa. Acho que foi só um bugzinho mesmo. É, aham. Mas a experiência, a reação e apoio da família. Então, minha mãe não gostou muito, né? Porque se já estava aqui no Brasil, já era difícil, imagina para fora, né? Você ficar 8, 9 meses, 10 meses longe, geralmente você ganha uma passagem de ida, outra passagem de volta, né? E Exato. levar ela também é muito complicado, né? Porque... Mas eu lembro a primeira oportunidade, eu fui com a Neneca, né? A gente foi para a Suíça, para o Vôlei Kunis. Foi uma experiência, assim, de vida. Toda a experiência fora, assim, do Brasil, para mim, foram marcantes. A gente Uhum. chegou no aeroporto, eu lembro, eu e a Neneca, com bagagem, chegamos em Zurique. A gente não sabia falar um A. A sorte que eu tinha feito um curso de inglês, assim, mais o básico, porque o curso de inglês que eu tinha O básico para não era o do passar Berkeley fome. B, né, do Barão da Rifaina, né? Aí fiz o básico, mas bem basiquinho mesmo. A gente Legal. chegou lá no aeroporto, eu lembro que a gente travou. Eu não sabia falar um good morning, nada. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? Como que vai ser? Eu ficar 9 meses aqui. Mas a gente foi através da mímica, tudo. E eu sempre tive muita facilidade, curiosidade de aprender, né? Então, a situação também, as dificuldades me fizeram aprender a se virar, né? Tá dando Aham. certo, gente. Tá Me ok isso. fizeram se virar. Uhum. Daí eu comecei a gente chegou lá, na ocasião a gente morou com uma americana, a Erika Wilson. Já morei com uma americana, eu não sabia falar good morning. Eu falei assim, como que eu vou morar com um trem desse agora? Então, difícil. Aí moramos com a Suíça também, a gente dividia uma casa em 4. Aí Uhum. chegamos lá, uma casa assim, mais antiga, um matagal. Eu falei assim, meu Deus, onde nós viemos parar? Entendeu? Falei assim, e agora? A gente sozinha, né? Mas deu certo, assim, aí fui convivendo com as meninas também, aprendi muito o inglês. E tinha outra brasileira lá, a Renata, também ajudou muito a gente. Ela não falava inglês, a Neneca também não falava muito. E A eu lembro que Dudinha depois... lembrou de um vídeo aqui, foi institucional lá pelo Vôlei Futuro, Ah, é quando você verdade. estava Eu aprendendo sabia falar inglês. inglês, gente. Eu sabia falar inglês. Eu falava, oh my God. Só isso, mais nada. Mas daí eu aprendi muito, né? Eu lembro que eu fui capitã do time também, em alguns jogos do campeonato europeu. O nosso técnico era um holandês, né? O Uhum. Han. E eu tive muita conexão com ele, assim. Então, tive que aprender. A gente aprendeu muito, né? Foi muito bacana. A pergunta aí da Mariana, você fez amizades rápido com suas colegas de equipe fora do Brasil? Uai, a gente fez, né? A gente, como na primeira ocasião eu fui com a Neneca, eu tinha brasileira. Na segunda eu fui para a França. Uhum. Francês, falar francês. Como? Tava custando, morrendo no inglês ali, gente. Falar francês. Mas acontece que no meu time, a primeira temporada lá, o Terville Florence, tinha muitas estrangeiras, né? Então eu fiz muita amizade, assim, com a Nink, que é uma holandesa, uma grega, e uma estoniana. Então era o Uhum. quarteto. Então, o inglês acabou voltando, que era a única língua que a gente tinha que... Porque elas não sabiam falar francês. Eu estava ali aprendendo, né? Tentando Uhum. aprender. O inglês eu já sabia mais ou menos o básico, né? Então, e foi onde eu aprendi mesmo a falar inglês assim. Não falo fluente, mas me viro, graças a Deus, com elas, com esse quarteto, né? Conviver com o quarteto por conta de conviver com elas todo o tempo, né? Elas não sabiam falar francês. E eu ajudava muito elas também, porque eu entendia tudo, sabe? Eu entendia Uhum. tudo, mas desenvolver para o mineiro falar francês é difícil, gente. Que a gente quer esse R, nossa senhora. Então acaba sendo mais fácil para mim o inglês. Mas aprendi Legal. bastante, foi 2 temporadas na França, aprendi a falar au revoir, Uhum. bonjour, como ça va, muita coisa assim, então Ótimo.
uma experiência muito bacana. Fiz amizades, sim. Converso com elas até hoje. A gente viajava também depois dos jogos. E a gente leva essa amizade, conversa até hoje, assim, com todas. Elis, com relação aos jogos lá fora, né? Jogos, campeonatos, grau de dificuldade, a parte técnica mesmo do jogo, jogam diferente, bola alta, bola acelerada, como que é esse... E essa adaptação, como tudo isso funciona lá fora, como que é lá fora? Então, lá fora, eu acho assim, hoje o voleibol é do Brasil é um dos melhores do mundo. Então, às vezes, tipo, na Suíça o nível não era tão bom. Né? Tinha ali o voleiro Zurich, que era top, né? Todo mundo conhece aí. Tinha a gente, né, com o segundo melhor planejamento. Né? E a gente acabou disputando um campeonato europeu também, jogava contra Galatasaray, foi para a Finlândia, foi para a Sérvia, então aí acaba que você encontra muitos times bons no campeonato europeu, né? Vai para a Turquia também, e lá não, né, as vitrines. Já na França o campeonato é bem disputado, entendeu? Eles gostam também, algumas equipes gostam desse jogo rápido, né? O que o pessoal encantou comigo também é essa minha velocidade. E a mesma coisa na Espanha, agora eu tive experiência na Espanha. Eu já, dentro desses três, Suíça, França e Espanha, eu acho que a França tem um nível melhor, né? Legal. E a Espanha está crescendo agora, o campeonato foi muito bom, pena que foi interrompido, mas a minha técnica, que é a Esther Lopes, né? Ela gostava muito desse meu jogo rápido, sabe? Então, assim, tinha que colocar um foguete aqui nos pés, porque ajuda a jogar, eu gosto de jogar rápido, né? Que essa é uma das minhas características. Algumas já não se adaptavam tão bem, mas eu me dei muito bem por conta disso, do jogo rápido, o fundo de quadra bom, sabe? Então, era isso que ela procurou e acabou interessando na minha pessoa. Pode complementar aí com essa pergunta do Edson. É melhor jogar no Brasil ou fora? Então, o Brasil, o nível é top, né? Então, é muito bom estar aqui. O calor da torcida brasileira nossa, é excepcional. Na Europa, eu ganho mais tempo de vida, vamos falar assim, como é o tamanho, né? Então, lógico que aqui jogar uma Superliga é maravilhoso e tal, mas a experiência lá fora é muito boa. Eu acabei gostando muito. Eu tinha muito receio de ir para fora, né? Mas acabou me abrindo mais portas, ampliando meu mercado. Hoje eu gosto mais de jogar lá, né? Assim, por conta do estilo de vida também. É muito bom assim poder morar na Europa. Não é questão de salário, dinheiro, receber em euro, não. É mais questão de experiência, porque é uma oportunidade que eu jamais pensei que eu pudesse ter. Imagina, hoje eu conheço vários países por conta dessa vitrine que é o voleibol, né? Não fui seleção, mas hoje, imagina, minha mãe nunca teria assim, condições, meus pais, né, de bancar uma passagem para o exterior, talvez, tudo. Então, eu tento aproveitar as oportunidades, né? Por isso, porque a experiência de vida é muito bacana. Se tiver oportunidade, eu aconselho. Elis, tá dando aqui 1 minuto e meio para terminar a live, né? Vai pensando nessa resposta aqui da Manuela, né? Que isso daqui eu acho que influencia demais mesmo, te dá até sobrevida, te faz você enxergar de maneira diferente, né? Porque enquanto você vai pensando aí, eu vou filmar aqui, tá, gente? Todas as perguntas que estão aqui, para a gente poder colocar elas no sorteio, tá? Vai funcionar todo mundo. A live vai cair. Então, e tem a calça também, gente. Ó, olha aí, coisa boa, hein? Mais uma blusa para os outros, uma camisa para os outros participantes também. Nós vamos reiniciar a live, tá, pessoal? Vamos lá. Perguntinhas aqui. Beleza? A gente vai reiniciar, vamos desligar e a gente já volta já pra gente terminar esse bate-papo aqui com a Elis, tá bom? Já salvei tudo aqui para não ter perigo de alguém estar de fora, beleza? Então a gente já volta. Vamos lá. Para voltar, povo.